Nesta terça-feira, os parlamentares analisaram o projeto dos deputados Jorge Felipe Neto, André Siciliano e Carlo Caiado, que obriga as concessionárias de serviço público a publicar em seus sites os resultados de análise da água canalizada distribuída à população. As informações divulgadas devem classificar o produto como próprio ou impróprio para o consumo. A proposta aprovada segue para análise do governador. Primeiro de tudo, a publicação nos sites, no sítio eletrônico da SEDAI, porque ninguém mais lê diário oficial, né? Você vai no site da empresa ou você vai pelos meios digitais. Segundo, a necessidade de parâmetros objetivos serem testados nessa análise da água, e não somente a colimetria, a quantidade de coliformes fecais, mas também agora matéria orgânica, o tipo de cianobactéria que está ali colocado, quaisquer tipos de toxinas provocados por cianobactérias e por aí vai. Para os órgãos de saúde, as secretarias de saúde municipais e do estado, são relatórios mensais. E com relação à divulgação no site, serão relatórios semestrais de divulgação. Foi aprovado em segunda discussão o texto da ex-deputada Márcia Giovanni, que autoriza o governo a criar um frigorífico pesqueiro nas regiões do estado em que a pesca comercial e de subsistência se destaca na economia. A matéria agora segue para sanção ou veto do governador. O Rio de Janeiro pode ter uma central gerenciadora de vagas para coordenar as vagas para mulheres em situação de violência em casas-abrigo municipais ou estaduais, casas de passagem, centros de acolhida e quaisquer outros serviços de acolhimento institucional para esse público. O projeto do deputado Renato Cozzolino foi aprovado e segue para análise do governador. As concessionárias de energia elétrica podem ter que inserir nas contas de consumo informações claras e legíveis para os clientes. O detalhamento dessas informações não pode ser prejudicado, mesmo que o consumidor solicite o envio por meio digital da fatura. A matéria do deputado Pedro Brazão recebeu 2 emendas e retornou às comissões. Concessionárias de serviços públicos do Rio podem ser proibidas de negar atendimento a novos moradores de imóveis com dívidas anteriores. O projeto do deputado André Siciliano esclarece que a empresa deve cobrar a dívida do antigo morador, que ficou inadimplente, e não prejudicar o novo morador do imóvel. As empresas também não podem incluir os nomes dos proprietários dos imóveis em cadastros de inadimplência, caso a dívida esteja em nome de terceiros. O projeto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. O deputado Dionísio Lins quer determinar que laboratórios, clínicas e hospitais públicos e particulares emitam documento que comprove o tipo e o fator sanguíneo de cada cidadão quando for realizado qualquer exame de sangue. A expedição da carteirinha deve acontecer sempre que solicitada pelo portador, tanto de forma verbal quanto por escrito e de forma gratuita. A proposta foi aprovada em primeira e retorna ao plenário em segunda discussão. O deputado Flávio Serafini pretende estabelecer os conceitos e princípios para a formulação de políticas públicas direcionadas à agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais. Também se enquadram no texto silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores, comunidades quilombolas e povos indígenas que se enquadrem nos mesmos requisitos. O objetivo é garantir a concessão de benefícios com o pagamento de imposto territorial rural, acesso à taxa de luz rural, créditos rurais e outras políticas de fomento à agricultura familiar. A matéria recebeu 17 emendas e retornou às comissões. Esse projeto, além de aperfeiçoar esses conceitos para fortalecer as políticas públicas, ele também busca estender os estímulos à agricultura familiar para aqueles agricultores familiares que, porventura, estejam em regiões que os municípios passaram a entender também como áreas urbanas. A gente tem um problema no Brasil que o imposto rural é federal, o imposto urbano é municipal. E quem define isso são os municípios. E, às vezes, você tem um agricultor familiar que está num bairro, tem características eminentemente rurais, mas o município passa a tratar como área urbana e esse
agricultor deixa de estar sujeito a políticas públicas de estímulo à agricultura familiar. E a Comissão Especial da Baía de Guanabara quer alterar a lei que trata das sanções administrativas para as condutas lesivas ao meio ambiente. O objetivo é incluir no texto os seguintes parágrafos. Sempre que possível, os recursos das multas aplicadas e pagas serão prioritariamente aplicados na área diretamente impactada pela infração ambiental. Além disso, quando a infração acontecer nos municípios que margeiam a Baía de Guanabara, os recursos das multas serão utilizados em programas de despoluição da Baía. O projeto foi aprovado. No âmbito do trabalho da Comissão Especial da Baía de Guanabara, a gente viu que, por exemplo, várias áreas muito afetadas por grandes empreendimentos ou por grandes acidentes, que têm que ou pagar multas, ou fazer termos de ajuste de conduta, ou promover ações de compensação ambiental, muitas vezes essas ações não são voltadas para as áreas impactadas, o que, no geral, não faz sentido. Pode ser que alguma situação específica seja um valor muito grande, que dê para atender outras necessidades do Estado, mas, no geral, se a gente tem um empreendimento, um acidente, um incidente que impacta uma determinada região, é muito importante que as ações de compensação estejam localizadas nessa região. Empresas podem ser proibidas de fazerem cobranças por telefone sem que o consumidor seja previamente avisado por carta ou e-mail sobre a existência do débito. Quem descumprir a regra pode ser multado. O texto da deputada Marta Rocha foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para a segunda votação. Pode acontecer um esquecimento, pode acontecer um pagamento que não foi feito no período correto, mas que foi feito posteriormente. Então, eu acho que antes de sair telefonando, cobrando, acho que minimamente, até por força da lei civil, as pessoas têm que ser notificadas, né? Não vamos botar um oficial de justiça para fazer isso, mas minimamente o e-mail alertando a pessoa que ela está em débito com um determinado mês, ou uma carta, um AR, um aviso de recebimento, eu acho que é o mínimo que o consumidor pode esperar diante dessa questão. Já o deputado Rosenberg Reis quer autorizar a implantação de um batalhão da Polícia Militar em Nova Iguaçu. O projeto foi aprovado e precisa voltar à pauta para a segunda discussão. Nova Iguaçu, com mais de 800 mil habitantes, não tem um batalhão de Polícia Militar. O batalhão de Polícia Militar mais perto fica em Mesquita, o outro fica em Queimados, Duque de Caxias, e esse grande município não tem um batalhão. Então, esse projeto, o governo vai poder executar esse serviço para dar mais segurança à população. Essa é a bandeira do governo, de colocar mais policiais, e nada melhor do que levar um batalhão para Nova Iguaçu através do nosso projeto de lei. A lei que assegura às pessoas surdas o direito de serem atendidas nas repartições públicas estaduais por meio da linguagem de Libras pode ser alterada. Os deputados Dani Monteiro e Valdec Carneiro querem que, no caso de mulheres vítimas de violência, seja oferecida uma profissional intérprete de Libras capacitada para o atendimento desses casos. A proposta foi aprovada em primeira discussão. Há uma deficiência no estado do Rio de Janeiro dos equipamentos de atendimento à violência contra a mulher, mas a gente identificou ainda assim casos mais graves, que são os casos de mulheres que precisam de atendimentos especializados. No caso das mulheres surdas, é necessário alguém que seja proficiente em Libras. E é o caso que hoje não ocorre. As mulheres surdas, elas simplesmente não conseguem fazer o registro de ocorrência. Recebemos ao longo desse último ano, em nosso mandato, não foram um nem dois casos, mas diversos casos nesse sentido, e a lei veio justamente para corrigir essa situação. As concessionárias de energia elétrica podem ser obrigadas a instalar pontos de recarga de baterias de veículos elétricos em estacionamentos públicos. A ideia do deputado Valdec Carneiro é que o governo do estado também desenvolva mecanismos que promovam a instalação em prédios residenciais e comerciais de tomadas para a recarga dos veículos elétricos em suas garagens. O texto foi aprovado em primeira discussão. O projeto pretende começar a garantir no Rio de Janeiro um mínimo de infraestrutura, porque senão as pessoas não vão usar, né? Esse não é um projeto para o agora, para o hoje.
Esse é um projeto que se antecipa um pouco a um futuro, mas que não é um futuro remoto, é um futuro muito próximo. E o mínimo possível é que as empresas que atuam na distribuição de energia elétrica, as concessionárias, possam assegurar, pelo menos em estacionamentos públicos, né? O projeto está sofrendo aperfeiçoamento, nós estamos acolhendo críticas e emendas positivas, mas pelo menos em estacionamentos públicos, que essas concessionárias garantam os locais para a recarga de baterias. Porque é bom lembrar, os veículos elétricos têm uma propulsão que é diferente dos veículos mecânicos, né? Que dependem de combustíveis fósseis, né? Por isso que o projeto propõe, né, que haja por parte das concessionárias de energia elétrica esta responsabilidade, que é instalar um ponto de recarga, nada além disso. E a lei que trata sobre a cobrança de ICMS no Estado pode ser alterada. Os deputados André Siciliano e enfermeira Rejane querem incluir na norma a previsão da cobrança do imposto para veículos aéreos não tripulados, os drones. A proposta recebeu 4 emendas e retornou às comissões. O Supremo ele já decidiu que as casas legislativas elas podem fazerem esse tipo de proposição. Tá? Então, enquanto deputado estadual, a gente pode legislar sobre a questão tributária. E a segunda é que no Brasil inteiro, essa indústria já rendeu mais de 400 bilhões. E aqui no estado do Rio de Janeiro, mais de 200 milhões. Então é necessário ter uma regulamentação. É óbvio que não dá para a gente tratar tudo igual, né? Tem drones, como foi falado aqui, que são equipamentos muito sofisticados, e tem outros que são até para uso doméstico, mas precisa ter uma regulamentação porque é um dinheiro muito grande. Daqui a pouco fica igual aeronaves, jatinhos de empresários, lanchas, que não pagam absolutamente nada e a população paga um fusquinha. Durante o expediente final, a deputada Mônica Francisco e o deputado Flávio Serafini demonstraram apoio à greve dos petroleiros, que já dura 18 dias e atinge 120 unidades da Petrobras pelo Brasil. Os parlamentares criticaram a decisão do ministro do TST, que considerou o movimento ilegal e autorizou sanções aos trabalhadores. O direito à greve é um direito constitucional dos trabalhadores e trabalhadoras, né, garantido na Constituição Cidadã, Constituição de 1988, e nós somos completamente contra essa decisão do, Ives Gandra, que vem já recorrentemente militando contra os trabalhadores e trabalhadoras, principalmente contra os petroleiros e petroleiras. Eu acho que frisar que o direito de greve, ele deve ser garantido, principalmente pelo judiciário. Essa é uma greve importante, legítima, que traz não só reivindicações dos petroleiros, como a própria defesa da Petrobras, uma empresa fundamental para o desenvolvimento do Brasil e uma empresa ainda hoje extremamente importante para a nossa economia. Já o deputado Renan Ferreirinha desaprovou a decisão do desembargador Rogério Oliveira, que determinou que a Alerj reintegre o mandato de 2 parlamentares afetados pela Lava Jato. Essa é uma decisão muito triste para quem trabalha por uma política ética e séria no estado do Rio de Janeiro. Essa história começou errado desde o início, é um conjunto de aberrações. Primeiro, esses deputados esses políticos não deveriam ter sido diplomados pela Justiça Eleitoral. Segundo, não deveriam ter tomado posse fora da Alerj na cadeia. Terceiro, não deveriam ter sido soltos, como eu votei contrariamente na época. E por fim agora, a quarta aberração, eles não devem ter seus mandatos reintegrados. E o deputado Paulo Teixeira lamentou o fato da medida provisória que concedia a carteira de estudante digital de forma gratuita ter perdido a validade por não ter entrado na pauta de votação da Câmara Federal. O MEC fez de tudo para que essa carteira fosse liberada. No último domingo, era o prazo final para a votação da medida provisória. Infelizmente, o presidente da Câmara dos Deputados Federal, o deputado Rodrigo Maia, não colocou em votação a medida provisória, vindo então a medida a perder a sua validade e a partir de ontem, segunda-feira, não tem mais a validade desta medida provisória, trazendo prejuízos enormes aos estudantes secundaristas e também os estudantes de nível superior.